Apocalipse 19, do 1 ao 10, vai dizer assim: Depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Então saiu do trono uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como a de uma grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos, e demos a Ele a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E disse-me: Escreve: Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Senhor, que haja revelação do teu espírito, que haja libertação do nosso ser, que haja quebrantamento no nosso espírito e na nossa alma, que haja rendição completa da gente, de cada um de nós, ao Senhor, que é soberano, que é exaltado, que é glorificado entre todas as nações. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o teu Espírito ministre sobre nós, que eu possa ser instrumento, canal, a fim de que o Senhor use para que teu nome seja glorificado, para que aqui se levantem verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Amém? Deixa a sua Bíblia também aberta em João, no Evangelho de João, capítulo 4, do 19 até o 23. Depois a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa passagem. Cantamos um hino, anteriormente, que vai dizer: Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. E esse hino vai dizer que o propósito da gente é adorá-lo. O interessante é que eu já estava querendo pregar sobre adoração já há algum tempo. E ontem, depois que eu cheguei em casa, ao sair daqui do estudo, Joelma me mandou umas perguntas de uma menina de 11 anos, não é isso? Que eu não a conheço. E ela estaria aqui conosco, e então as perguntas dela, Joelma me mandou. E uma das perguntas da menina era que, para que Deus nos criou? Qual o propósito de que Deus nos criou? E quando a gente vai lembrar lá do Jardim do Éden, e vocês estão cansados de me ouvir dizer isso, Deus nos criou à imagem dele e à semelhança dele, e colocou no coração do homem, o homem viver para adorá-lo. E só que, com o passar do tempo, nós deixamos de olhar para o Jardim do Éden antes da queda, e deixar de olhar por tudo aquilo que a palavra vem nos ensinando, e passamos a entender que a adoração é quando a gente levanta as mãos. A gente passou a achar que a adoração é quando a gente canta cânticos que glorifiquem ao Senhor. E eu vou dizer que isso também é adoração. Mas que a adoração, ela não é só isso. Ela vai muito além disso. Essa reunião da gente aqui
ela não teria que ter um outro objetivo, e eu já falei também isso algumas vezes, da gente adorar a Deus em um só coração, em um só espírito, em uma só fé, onde os seus santos, como a gente leu aqui em Apocalipse, e eu vou falar um pouquinho sobre esses santos, sobre quando esses santos se reúnem, e aqui a gente faz um prenúncio, a gente faz um teste, a gente faz um ensaio daquilo que vai ser um dia nas bodas do Cordeiro, no dia que a igreja for arrebatada. A gente não está nem próximo do que vai ser realmente a adoração quando toda a igreja do Senhor, os santos estiverem reunidos naquele dia. Só que esse ensaio que vai resultar no dia que a igreja estiver reunida em bodas do Cordeiro, esses ensaios ele tem que ser bom, tem que ser bons, tem que ser bem ensaiados, a fim de que a gente não fique reprovado no dia da seleção ser feita. A gente está aí, né, à beira da Copa do Mundo, e a gente vai ver que jogadores treinaram muito, se dedicaram muito, na sua maioria, porque aí falando como brasileiro, a gente tem o Daniel Alves que levantou uma incógnita na cabeça de todo mundo, mas os demais, há todo um preparo, não só de um ano, de anos de dedicação, de treino, de chegar na hora. Às vezes acabou o treino da maioria, eles continuam treinando, para que possam ser selecionados nos clubes deles, a fim de que eles sejam selecionados para a seleção brasileira. E isso, se a gente fizer uma analogia, só vai para a seleção. Estou falando, esquece a politicagem, tá? A gente está falando daquilo que seria o lógico. Só vai para a seleção aqueles que de fato levaram muito a sério a sua vida profissional, a sua vida de treino, a sua vida de jogo, a sua vida foi dedicada naquilo, na parte física, naquilo que vai comer, né, na preparação. E o interessante é que a gente acha que a gente vai chegar no dia das bodas do Cordeiro e vai estar reunidos entre esse povo que o adora, achando que a adoração ela só se encaixa nesse momento onde a gente se reúne, e que muitos de nós não tem valorizado nem esse momento mais. Mas a gente precisa entender que na seleção só vai ser selecionado aqueles que de fato foram adoradores, que o adoraram em espírito e em verdade. São aqueles que se dedicaram a esta vida de adoração. Antes de entrar nas passagens que a gente vai estar lendo, que é Mateus 4 e essa é João 4 e essa que a gente leu, eu vou trazer outra vez um exemplo aí do futebol, porque além de ser algo que eu gosto, é a nossa linguagem brasileira, né? Mesmo quem não gosta de futebol, vai ter alguém em casa que está assistindo que gosta. Quando a gente vai ver as doideiras que torcedor faz, né? A gente estava olhando um pessoal que andou não sei como, mais de 100 quilômetros pedalando, mais de 100 e pouco mil quilômetros pedalando, para poder ir lá para o Catar, para poder participar da Copa pedalando. Tem pessoas que juntam economias o ano todo para poder ir para assistir jogo. Tem gente que se mata e mata o outro, se deixa morrer, que fere o outro, que se deixa ser ferido, para dizer que eles adoram aquele clube pelo qual ele torce. Para você ter ideia, a gente tem vascaíno no meio da gente, para vocês terem ideia como essas coisas, elas são loucas, né? Essa parte de adorar um clube. No domingo, foi quinta, né? Que para aqueles que são mais sofredores como eu, que botafoguense, a gente estava aqui no culto e o jogo do Botafogo acontecendo contra o Santos. E nessa nossa realidade, Botafogo ganhar em casa é a coisa mais difícil do mundo. E a Rebeca chegou do trabalho e estava assistindo o jogo. Minha sogra e meu sogro estavam apavorados, que Rebeca sozinha gritava lá, fazia mau escândalo sozinha dentro de casa, a cada gol que o Botafogo fazia, e minha sogra já preocupada com Rebeca. Eu estou dizendo isso para dizer que coisas que às vezes são superficiais,
É aquilo que Salomão ia dizer que são vaidades, que são vãs, são coisas passageiras. A gente adora e adora de verdade. A gente paga uma fortuna para comprar uma camisa. A gente faz esse escândalo que deixa a avó escandalizado, né? A gente, quando o time desce, o cara quer se matar. E o interessante, quando a gente vai falar da fé que a gente tem em Cristo, e de ser verdadeiros e verdadeiras adoradores do Senhor, a gente, principalmente do Brasil, da América Latina, a gente não tem essa adoração. A gente não tem. Eu nunca vi, nos meus quase 30 anos de evangelho, ninguém tão conhecedor da Bíblia, que discuta no bom sentido, de querer mostrar a verdade, de querer convencer o outro, de estar ali afinco no dia a dia, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Normalmente, quando o negócio começa a ficar mais quente, numa discussão de que a gente quer mostrar a nossa fé, normalmente, a gente vai e faz igual o leão da montanha, saída pela direita. Quem já foi aqui evangelizado com testemunha de Jeová? Normalmente a gente diz que eles são o quê? Chatos, não é? Normalmente. Mas eles creem no que eles estão fazendo. E por adoração àquilo que eles creem, ao Deus que eles creem, da maneira que eles creem, eles insistem com você até você mandá-los embora. Não é eles que falam, não, tá bom, então eu vou. Não, eles vão lá na tua casa, vão bater na tua porta e vão estar falando até a hora que você que vai falar para ele, não aguento mais não, estou igual papai, aguentei tudo que eu podia, já não aguento mais. Pum, então vai embora. Porque eles creem e vão se tornando adoradores de verdade naquilo que eles creem. E a gente acha que adorar a Deus é um encontro de músicas muito bacanas, ou um encontro dominical. E esse encontro que a gente não leva mais a sério para poder estar presente, a gente não leva mais a sério para poder chegar na hora, a gente não leva mais a sério para se preparar para na comunhão ser um ajudador do outro na adoração. A gente não leva mais a sério nos ensaios daqueles que vão estar aqui em cima cantando. A gente não leva mais a sério na pregação da palavra. Eu cheguei aqui hoje, irmão Antônio lá ajoelhado orando. Ele nem sabe, vai saber agora. Eu falei, Deus, que eu chegue na idade dele com essa mesma adoração ao Senhor. Porque eu não tenho dúvida que aquilo que ele estava fazendo ali sem ninguém ver, eu só vi porque eu subi. Se eu não subisse, não teria visto. É um coração adorador. Parabéns, irmão Antônio, que Deus sustente o Senhor. Porque quando a gente vai pegar tanto no hebraico quanto no grego, adoração significa prostrar-se. E quando a gente vê em Apocalipse 19, está dizendo que os santos se prostraram, a visão que João Batista que o apóstolo João está tendo, os santos, os salvos, né, os santos se prostraram diante dele, diante do Senhor. E aí você vai falar, pastor, então para orar, para adorar só de joelho? Não, porque o joelho, a prostração, ela significa, na mentalidade tanto grega quanto a mentalidade hebraica, dos judeus, melhor dizendo, como hebraica, ela vai dizer, ela significa rendição completa, entrega total. É você realmente falar assim, eu sou completamente seu. Eu me encontro diante de ti reconhecendo que sem ti eu não tenho vida. Eu me encontro diante de ti reconhecendo que santo, santo, santo é somente o Senhor. Então quando a palavra tanto no hebraico quanto no grego vai dizer que é prostrar-se, isso é alguém que se rende completamente a Deus, que se entrega totalmente para viver para a glória dele. E a gente acha que viver para a glória deles é cumprir um calendário. E repito, até isso está ficando escasso hoje em dia. É ter uma agenda, é fazer cara de crente, que a gente sabe fazer cara de crente. É mistério. Faz aquela carinha assim,
Vamos orar, irmão, vamos orar. A gente é bom nessas carinhas de crente, a gente acha que isso é adoração. Adorar é submeter-se, entregar-se completamente a Deus para glorificá-lo. Então, o que é então, pastor, adoração? Adoração é ter uma vida de obediência completa a Deus, de uma sujeição à vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Só que Adão e Eva abriram mão de viver uma vida totalmente de adoração, Senhor. Só tinha dito: domine sobre os animais. E eles fazendo isso, o que eles estavam fazendo? Adorando ao Senhor, vivendo para aquilo que Deus os projetou, os designou, que Deus esperava deles. Vai dando um nome. E aí Deus aparecia para eles, vamos bater um papo. Eles estavam lá sempre presentes, de prontidão. Vamos bater um papo, Senhor, vamos conversar. Era uma vida de adoração, porque neles se cumpriam a vontade, o querer e o propósito de Deus. E com a vontade, o querer e o propósito de Deus se cumprindo, glorifica o próprio Deus, adora o próprio Deus. Só que chegou um tempo que a gente achou que tudo isso a gente podia fazer do lado de fora, de maneira estereótipa. Vou dar um exemplo na passagem que a gente tanto conhece, que Jesus em Mateus vai falar para os fariseus: com a boca vocês me confessam, mas o coração está longe de mim. A gente confundiu tanto a adoração trazendo para a vida da igreja das quatro paredes, que a gente vai pegar músicas bem tocadas, boas, vai reunir grupo, vai pegar alguém de nome, e a gente vai falar assim: é culto de adoração. E aí quem melhor toca é o melhor adorador. Eu ouvi muito, teve um tempo aí que vocês devem ter ouvido também, Jorge então, que é da música, o pessoal da música ouviu com certeza falar assim: não, a gente tem que adorar a Deus com excelência. Porque adorar a Deus com excelência passou a significar você é guitarrista, ser o melhor guitarrista possível. Se você é baterista, ser o melhor baterista possível. Eu não tenho dúvida que se eu pegar aqui a bateria, não sabendo tocar nada, mas bater eu vou saber bater. E Deus vai saber que eu estou o adorando, porque Ele sabe que eu estou fazendo, eu falo de mim diante de Deus e de vocês, que eu estarei fazendo para a glória dele, tão somente para a glória dele, e sem saber tocar nada, e eu sei que vai ser agradável a ele, porque não tem nada a ver com o lado de fora, tem a ver com o lado de dentro. É por isso, como vocês também já me ouviram falar, que a oferta de Caim e Abel foram as melhores, mas Deus olha para um e diz: eu gostei de Abel e da sua oferta. Olha para o outro e fala: Caim, eu te reprovei, logo eu reprovei a sua oferta. E estava todo mundo dando o melhor, mas é o melhor do lado de fora, e adorar é do lado de dentro. Por isso Mateus 4,19, perdão, se meio com Mateus, João 4,19, está Jesus no diálogo com a mulher samaritana, e aí ela vai dizer: veja, Senhor, que o Senhor é profeta, mas há em mim uma dúvida muito grande. Vocês dizem que Jerusalém é o lugar de adoração, mas meus pais dizem que é Samaria, meu povo fala que é em Samaria. Então, de fato, Jesus, qual é o lugar que a gente deve adorar? Porque a adoração até então, e aí eu vou repetir uma vez mais, precisamos entender que a Bíblia ela é pedagógica. Ela vai começar lá em Gênesis, numa caminhada para Deus levando o povo à maturidade, para fazer com que haja uma nação, e não mais uma nação geográfica, mas um povo espalhado nos quatro cantos da terra, que seja povo de Deus, que viva uma maturidade de adoração a Ele, para a glória dEle, exaltando Ele, cumprindo obviamente o projeto dEle. Mas até então,
aqui era um povo geográfico, era um povo com selo, era um povo com digital para dizer, isso aqui é brasileiro, esse daqui é espanhol. E aí tem um povo que acha que tem um lugar que é para adorar, e vem Jesus nos levando, porque logo depois o véu ia rasgar-se, não ia ter mais nada a ver com um lugar, porque agora através de Cristo Jesus, em qualquer lugar do mundo que a gente estiver, em qualquer quartinho, em qualquer rua, qualquer carro, qualquer banheiro, onde for, a gente tem acesso livre ao Pai, porque nós nos tornamos seus filhos, suas filhas, sacerdócios reais. Nós somos agora adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Jesus, ensinando isso, vai falar para ela: mulher, a hora é chegada, vem a hora e a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque os pais buscam. Isso, acha essa parte fantástica. Gente, se a gente busca, é porque não é fácil de achar, correto? Ninguém busca o que já está na mão. Já está na mão, tu só estica, pegou. Mas para você procurar, para você estar procurando o trabalho, porque não está tão fácil de achar. E aqui está Jesus falando que o Pai busca os que assim o adorem. Meu desejo é que Ele nos encontre quando Ele estiver nos buscando, em nome de Jesus. Que o adore, e aí Ele vai dizer em espírito e em verdade, porque o Pai é espírito. Se o Pai é espírito, Ele está em tudo quanto é lugar. Se o Pai é espírito, não tem a ver com um templo construído por mãos humanas, não tem a ver por liturgia feita ou não feita, tem a ver com o coração que se rendeu, que se prostrou completamente a Ele, que vai viver para a glória dEle, que vai obedecê-lo em todas e quaisquer coisas, que vai fazer o nome dEle ser adorado, glorificado, com o testemunho de vida e obediência à vontade dEle, que é perfeita, que é agradável, que é salutar, que gera vida, que produz saúde onde está a enfermidade, libertação onde há aprisionamento, paz onde há guerra. Quem vive para esse propósito se torna verdadeiro adorador, e o Pai vai encontrá-los em nome de Jesus Cristo, porque o adora em espírito e em verdade. O Pai está buscando. E preste atenção nas palavras que tem nesses versículos. Além de dizer que Ele procura, que Ele busca, vai dizer que importa. Importa, da onde vem a palavra importante. Outra tradução poderia estar escrito: é mister, é necessário, é indispensável que o adore em espírito e em verdade. A adoração do encontro teria que ser, digamos, a adoração plena, no sentido de ser um só povo, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, reunido para adorá-lo na beleza da sua santidade. Mas isso que acontece aqui, ele tem que ser vivido lá fora, onde a gente descarrega essa adoração e obediência a Ele, e principalmente nos dias de hoje, onde tantas ideologias estão vindo. Eu fico olhando, é claro que a gente tem que se preocupar, é óbvio, mas tanta gente. Ontem eu recebi o mesmo vídeo, sei lá, umas 5 vezes, de uma reunião aí do pessoal que está entrando no governo, que quer enganar os crentes, que quer fazer faculdades de teologia, escolas teológicas, mas que na verdade, quando eles entrarem, os ensinamentos vai ser do comunismo, do socialismo, mas é com cara de crente. Eu recebi isso mais 5 vezes. É óbvio que isso é para nos preocupar, mas é para nos preocupar no quanto nós vamos ser testemunhas de Deus no meio de uma nação corrompida, no meio de uma geração perdida. Será que no meio disso tudo vão achar em nós verdadeiros adoradores? Será que no meio disso tudo, de todas as ideologias, filosofias que estão trazendo, que estão sendo implantadas, que Satanás faz isso desde sempre, no meio dessa geração,
vão olhar para você, vão olhar para mim e vão dizer: de fato esses são cristãos, de fato esses são os filhos e filhas de Deus. Olhamos para o caráter dele, o comportamento deles, a obediência deles ao Pai, a dedicação deles ao Pai, e vemos que eles são adoradores do eterno, que o adora em espírito e em verdade. Gente, olha para a vida de Daniel. Daniel foi colocado aonde? Em tudo tranquilo. Toda uma vida de oposição à fé dele. Toda uma vida. Ele foi levado para lá entre 14 e 15 anos. E a história diz que ele chegou aos 80, mais ou menos. É toda uma vida num governo, numa cultura oposta à fé dele. E sempre o pessoal tendo que olhar para ele e dizer: este é um verdadeiro adorador. Esse adora em espírito e em verdade. Tanto que para tentar pegá-lo, para tentar acusá-lo de algum delito, tiveram que fazer com que ele fosse pego em sua própria adoração. Olha só, vamos fazer um decreto: que não se ore a nenhum outro que não seja o rei. Ninguém pode receber oração, devoção que não seja o Senhor rei. Mexeu no ego do rei, o rei falou: pô, gostei dessa ideia, boa, me dá aí que eu vou selar esse negócio com o meu anel. Pum, selou. E ele esqueceu de Daniel, mexeu no ego dele, e ele gostava de Daniel. E o pessoal sabia que Daniel não abria mão de 3 vezes ao dia estar adorando, orando ao Senhor. E aí eles ficaram lá na frecha, já sabia. Quando o verdadeiro adorador tu sabe já o que ele vai fazer, tu já espera dele. Tu sabe que ele não vai se corromper, tu sabe que ele não vai se vender, tu sabes que ele não vai negar, tu sabes que ele não está preocupado em ser mais um no meio da multidão, tu sabes que ele é dessa terra, mas ele vive em obediência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao que governa todo o universo. E eles sabiam que iam pegar Daniel naquilo, e Daniel está lá orando. E por causa disso, Daniel vai parar na cova dos leões. Então minha preocupação não é se vai ter um veredito que a gente tem que adorar só o rei, orar só o rei da terra. A minha preocupação é se, quando isso acontecer, quem nós seremos. Deus vai olhar para nós e encontrar em nós adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque a gente cantou para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. E a gente vai muito mais além. A letra vai dizer que meu prazer, meu gozo, minha alegria, minha satisfação é te adorar. Mentira. Nem aquilo que é estereótipo, que é esse lugar aqui, a gente está levando mais a sério. Nem isso. Muita gente vem na forçação, outros não estão nem aí se vão vir ou não, outros vêm e não há preocupação em adorar. É mais ou menos aquela história de Romário, né? Tem até as coisas de Romário que não dá para a gente esquecer, né? Treinar para quê? Se dentro de campo eu já sei o que eu vou fazer, né? A gente acha que é isso. Já sei o que eu vou falar, já sei pegar o instrumento e tocar, já sei mexer lá no som. Não há mais temor, não há mais tremor, não há mais desejo de que haja em nós a presença de Deus, a fim de que quem está próximo a nós seja alcançado pela graça e o poder e a misericórdia de Deus. Não há mais desejo da gente poder ouvir de Deus como Daniel ouviu. O que Daniel ouviu? Tu és muito amado de meu Pai. Não há mais desejo em nós da gente ouvir como Jesus falou de João Batista: não há na terra ninguém semelhante a Ele. Não há mais desejo da gente ouvir o que Paulo ouviu: Ele é muito precioso para mim. Porque a gente não quer se prostrar, a gente não quer se render. E como a gente não quer ter uma vida de adoração, a gente cria gestos de adoração. A gente cria encontros de adoração.
Por quê? Porque adorar é mais fácil quando eu me arrepio e me emociono com a música muito bacana. Por isso que eu sou contra, e por favor, cada um no seu quadrado, de chamar de ministério de louvor. Louvor é adorar, louvor é cultuar, louvar é reconhecer a grandeza daquele que você cultua, aquele que você adora. E todos nós fomos chamados para louvar, quer seja sabendo cantar ou não sabendo cantar, quer seja sabendo tocar ou como eu, não sei fazer nenhum dos dois. Mas louvar é para todos. Agora uns nos levam à adoração através da música, outros nos levam à adoração através da pregação, outros através de um abraço bem gostoso que vem dos céus e acalenta o outro que recebe esse abraço, porque sabemos que estamos abraçando para que a pessoa seja abençoada para a glória de Deus Pai. E é por isso que igrejas para nós hoje boas são aquelas que o centro passou a sermos nós, que elas vão fazer aquilo que nós queremos que elas façam, elas vão cantar o que a gente espera que elas cantem, elas vão apresentar um show que vai nos fazer arrepiar e emocionar. Gente, não se espantem, tá? Não se espantem. Eu ouço música secular, porque eu entendo que se eu não puder ouvir música secular, eu não vou poder falar também de política, de futebol, não vou poder mais ver filme, porque tudo isso a gente vai chamar de secular. Não vou poder mais trabalhar, porque um montão de gente no trabalho não é cristão, meu patrão, se não for cristão, não vou poder mais trabalhar. Umas doideiras que a religião criou. A gente só tem que saber discernir, a gente tem que saber reter o que é bom. A gente vai a culto que só Jesus. Era melhor você estar ouvindo um Jorge Versilo. Era melhor você estar ouvindo um Caetano Veloso, tirando a parte das mandingas, né? Estou falando das letras, né? Ouvindo um Djavan. Mas quem gosta de música, é uma das coisas que eu vou chegar no céu e falar assim: porque o Senhor não me ensinou a cantar pelo menos afinado, pelo menos, precisava eu ser bom. Que você vai ouvir umas músicas, um exemplo, Roupa Nova. Não sei se vocês sabem, a maior parte dos componentes do Roupa Nova são cristãos. Você vai ouvir as músicas do Roupa Nova, se deixar, tu está chorando, tu está se arrepiando, porque não necessariamente se emocionar tem a ver com ser presença de Deus. E essa parte de emoção, ela é tão forte na nossa vida, porque imagina a pessoa que é coveira. Gente, imagina essa pessoa hoje para estar chorando pela morte dos outros, porque ela faz aquilo o dia todo, o tempo todo. Quando eu era policial e também como pastor, uma das coisas que eu sempre falei para Deus: não me deixe se tornar insensível, que tu vai vendo morte o tempo todo. Gente, na Covid que eu enterrei de gente, misericórdia, eu estava quase morando já no cemitério. A gente no Peru, a maior parte das pessoas lá das igrejas tem 70, 80, 90 anos. Então toda hora, já teve dia de manhã eu estar parabenizando uma pessoa que nasceu, uma criança, à tarde eu estar no enterro e à noite eu estar fazendo um aniversário, um casamento, acho que era um aniversário, nem lembro mais direito. Tudo no mesmo dia. Tua emocional, como fica? E eu falava: Deus, não me deixe ser insensível, não me deixe perder isso, me faz continuar chorando quando alguém morre, chorar de tristeza, me faz chorar de alegria quando alguém tem uma vitória. Não me deixe tornar insensível, porque emoção não significa presença de Deus. Emoção não significa que você é um verdadeiro ou uma verdadeira adorador ou adoradora. Adorar o Pai é viver uma vida completa de rendição a Ele, de obediência a Ele, para que se cumpra aqui na terra a vontade dEle, como é nos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Esses adoradores que o Pai busca. E não tem a ver com templo de 4 paredes, não tem a ver com construção humana, tem a ver com a construção do Espírito Santo de Deus dentro do humano, e não aquilo que o humano construiu do lado de fora.
Amém, amados? Porque quando a gente vai ler Efésios, vai dizer que Deus nos criou para boas obras. Você vai ler Colossenses vai dizer, se eu não me engano, do 1 a partir do versículo 9 até o versículo 12, por aí, vai dizer que Deus nos chamou para isso. Pode botar aí, Gabriel, por favor? Acho que é Colossenses 1 a partir do 9. Nos criou para isso, para glorificá-lo com as nossas vidas, obedientes a Ele. Quando vai falar que Jesus Cristo glorificou o Pai, é porque está dizendo que Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, é o que está em Filipenses 2. Nós fomos criados para glorificá-lo, mas glorificá-lo com a nossa existência. A adoração através da música é um momento. A adoração, quando eu danço, quando eu canto, como foi Miriam, que atravessando o Mar Vermelho e dançou para o Senhor, é um outro momento. A adoração é uma vida composta de vários momentos, que tudo que eu faço para a glória de Deus. Por isso que algumas pessoas se espantam quando eu falo, gente, quando eu namoro a minha esposa, tem que ser para a glória de Deus. Por isso, namoro que é de Deus, ele vai ser um namoro em obediência a Deus, de tal maneira, Gabriel, Rebeca, Bruno, que Deus seja glorificado, adorado em nossas vidas através do nosso namoro, de como eu trato o outro e de como o outro me trata. Eu adoro a Deus quando eu jogo um futebol. Que saudade de adorar a Deus no futebol, mais de 5 meses que eu não sei o que é isso. Porque eu faço rendendo graças a Deus, e Deus sabe que eu busco dar o meu melhor testemunho. Nós fomos chamados para isso. E aí, vamos ler, pastor, não? Colossenses 1, do 9 em diante. Só vamos ler, porque a gente vai terminar lá em Apocalipse. Por esta razão, nós também, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade de quem? Paulo está orando para que eles sejam cheios do conhecimento da vontade do Pai, em toda a sabedoria e inteligência terrena. É isso? Não, é espiritual. É ser governado pela mente de Cristo, pelos mandamentos do Senhor, pela revelação do Espírito Santo. Segue. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. O Senhor continua buscando os verdadeiros adoradores, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É tudo espiritual, é tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele. Isso é adoração. O último, que a gente não vai ler muito não, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz dos santos. Quando a gente vai para Apocalipse, a gente leu, está falando dos santos que praticaram a justiça. Vamos ler aqui, e aqui a gente vai terminar. Deixe-me só achar. 8, verso 8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E o que é justiça para Deus? Eu preciso muito que a gente saia daqui hoje entendendo isso. O que é justiça para Deus? Justiça para Deus não tem a ver com advogado, advogada que você contratou. Justiça para Deus não tem a ver quando você vai lá no Procon. Justiça para Deus não é mais se bater numa face você rebenta a cara do outro. Não é mais olho por olho, dente por dente. Não. Justiça para Deus é quando você é instrumento de que a vontade de Deus se estabeleça na vida do outro. E a vontade de Deus para a vida do outro é que o outro seja amado, que o outro seja perdoado, que o outro seja banhado das misericórdias do Senhor, que o outro conheça a verdade que
liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o outro conheça a verdade, que é o único caminho para a salvação, que dá vida e vida eterna, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Justiça para Deus é pegar aquele que está ignorantemente desconhecido de Deus e indo para o inferno, e através de você ele compreenda que na cruz Jesus gritou: está consumado, a fim de que não haja nenhuma condenação mais para ele, se ele render-se, prostrar-se, tornar-se um adorador de Jesus Cristo. E aí o nome dele estará escrito no livro da vida. E Deus te chama para ser isso, porque está dizendo que estavam nas bodas aqueles que vestiram-se de linho fino. E está falando que esse linho fino é um simbolismo, porque na verdade linho fino estão ali os que foram praticantes de atos de justiça. Eu falo essas coisas crendo, e Deus sabe o quanto eu creio. E olho para o evangelho que a gente está vivendo, que sempre nos leva a querer receber e não a dar, e vejo como a gente está na contramão. Ontem o Jorge contou um fato que eu já conhecia, porque ele havia me contado, de uma determinada igreja, que o rapaz da juventude, ele num dia lá recebeu uma pessoa, a pessoa se converteu, e essa pessoa tinha os dentes muito ruins, muito ruins. E esse jovem falou assim: a gente vai pagar o teu tratamento dentário. E isso, inclusive, aqui eu abrindo parênteses, né, é de muita importância, porque, não sei se vocês já estudaram, a maioria das nossas enfermidades são causadas pela nossa higiene bucal, né, ou por falta de higiene bucal, pelas condições do nosso dente, que você mastiga, é que vai para o seu interior, e também a parte emocional. Quando você junta essas duas, você tem a maioria das enfermidades que nós seres humanos temos. E aí ele levou isso fechou parênteses, ele levou isso ao pastor, e o pastor falou que estava na época de festividade, então não poderia cuidar dos dentes do rapaz. E aí esse próprio rapaz, esse próprio jovem, esse líder da juventude, juntou o povo todo lá dos jovens, e enfim, pagou, e ele tirou uma boa parte e pagou o tratamento do cara, que não foi barato. Todo mundo sabe que tratamento dentário não é barato. E logo depois vinha a festividade, e esse pastor pagou 12 mil a um cantor aí, de nome, para poder estar cantando cinco músicas. Quer dizer, ele gastou 12 mil para pagar um cantor para cantar 5 músicas numa festividade, mas não tinha dinheiro para cuidar da saúde de alguém que acabara de se converter, e mesmo que não tivesse acabado de se converter, para a gente compreender como a gente está longe de ser adorador, porque adorar virou contratar alguém muito famoso para poder estar cantando aqui na frente. Adorar não foi fazer a vontade do Pai, fazendo com que eu seja santo por praticar atos de boas obras, segundo a vontade daquele que nos chamou. Estão me entendendo, gente? Amém? E aí, vou até fechar, embora isso não adiante muito, né? Ainda em Apocalipse, vai dizer que quem está mostrando e falando tudo isso com João é um anjo. E aí João, ele vai prostrar-se para adorá-lo. E aí o anjo fala: você que errou, está equivocado, peraí, vou te ensinar mais um pouquinho. Levante-se, só Deus você deve adorar. Só um merece adoração. Escutem, uma coisa é dar honra a quem tem honra, outra coisa é a adoração a quem não merece adoração, porque adorar é somente a Deus, somente. E aí vem elencado lá quem Deus é: o Deus que é justo, o Deus que é poderoso,
o Deus que é maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, o Deus que é criador, o Deus que é libertador, o Deus que é conselheiro, o Deus que é socorro bem presente na hora da angústia, o Deus que estendeu os céus como cortina, o Deus que chama as estrelas pelo nome, o Deus que é o Senhor da vida e da morte, o Deus que é poderoso para libertar e para salvar, mas também para condenar. É esse Deus o único que é digno de ser adorado. Só que, por a gente não conhecer quem é Deus, a gente adora um monte de ídolos. A gente adora maridos, esposas, a gente adora filhos, a gente adora estátuas, a gente adora fetiches, a gente adora carro, a gente adora fama, a gente adora um montão de outra coisa que não tem nada a ver com Deus. Porque há um anjo, e tem crente que ainda adora anjo, né? Já viu aquele lá, o pessoal do Penteca, já, que fala, Deus me mostrou um anjo aí perto de você, aí o que diz, aleluia, né? Mas a Bíblia fala que os anjos estão ao nosso redor, e aí na declaração do anjo Apocalipse ele fala, eu sou o seu conservo, isto é, eu fui chamado para te servir. Eu estou aqui adorando o Pai, está o anjo falando, servindo a você que serve ao Pai. Eu sou um conservo, eu sou servo do servo, porque para isso eu fui chamado, está o anjo falando. Então, adore aquele que é digno. Eu e você juntos vamos nos reunir e dizer, santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, a Ele a exaltação, só a Ele. Aos demais, a gente honra, porque é bíblico, né? A gente tem que honrar uns aos outros, inclusive Paulo vai ensinar que a gente tem sempre que achar o outro superiores em honra a nós mesmos. A gente aprendeu isso nos estudos de terça-feira, né? A gente aprendeu isso. E meu desejo é que Deus, quando buscar, possa nos encontrar como verdadeiros adoradores. Que vive numa vida de temor e tremor, de gratidão, de obediência a Ele. Uma vida que deseja em tudo fazer com que Ele seja glorificado. E Ele só é glorificado quando a gente é o que foi chamado para ser em prol do outro. Quer seja na comunidade, quer seja de maneira individual, quer seja no seu trabalho, na sua faculdade, onde você for, onde você estiver, onde Deus te plantou, torne-se aí um verdadeiro adorador. Porque Ele falou para a samaritana, esquece geografia, esquece CEP, esquece CNPJ, Deus é Espírito, e só pode adorá-lo aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos agradecer. A gente pode cantar esse hino de novo? Para te adorar foi que eu nasci? E agora com consciência, agora com entendimento.